Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a nossa atividade em breve. Vamos pedir então a todos que providenciem nas águas para magnetização, deixando próximo para que os benfeitores espirituais possam então magnetizar essas águas e também fazer a asepsia do ambiente doméstico, que é importante para a convivência harmônica e equilibrada entre os familiares. Aqui presencialmente, também é importante que nós nos coloquemos receptivos às vibrações, os fluidos que serão produzidos nesta nossa atividade de hoje. São exatamente 19h30. Vamos fazer a nossa prece inicial. Pedimos a todos que busquem internamente aquela condição que mais ajuda e nos deixa receptivos a esses fluidos que são produzidos pela prece, envolvendo-nos e construindo em nosso íntimo as condições para que possamos entender a exposição de hoje, memorizar, para que posteriormente façamos o uso destes conhecimentos, sempre em favor da verdadeira caridade, naqueles lugares por onde circulamos, no trabalho, na família e também, de um modo geral, nos nossos cotidianos. Cuida, Jesus, para que essa atmosfera seja de fluidos e energias para compreender, então, a exposição de hoje e também toda aquela troca de ideia que advém desta reunião dialogada. Pedimos licença e iniciamos então a nossa atividade de hoje. Hoje vamos falar do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E quem vai nos conduzir nesta atividade é a nossa colega de trabalho, Jane. Por favor. Obrigada, Luiz. Boa noite a todos. Boa noite a todos os amigos que se encontram aqui também na plataforma do Facebook. Sejam bem-vindos. Acredito que a maioria já conhece a dinâmica desse nosso trabalho, né? Que as reuniões de sábado é uma reunião dialogada, onde nós podemos conversar, podemos colocar as nossas opiniões, fazer perguntas. E esse trabalho só acontece com a participação de todos, porque o objetivo não é ficar aqui fazendo uma palestra, né? É uma troca. E como sempre, o nosso trabalho ele é conduzido por uma passagem do Evangelho. E a passagem de hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós iremos tratar sobre o item 4 desse capítulo, Causas atuais das aflições. Eu vou ler um pequeno trecho e aí nós já começamos o nosso diálogo. Diz assim o texto: Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem?
quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença. Deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Acredito que esta passagem aqui já nos proporciona uma reflexão para nós respondermos a pergunta de hoje, que trata das aflições. E a pergunta é: como podemos evitar as aflições? Segundo esta passagem do Evangelho aqui, será que nós temos meios, né? Será que é possível nós evitarmos as aflições? Ou, se não é possível nós evitarmos as aflições, será que é possível pelo menos diminuir estas aflições? O que vocês acham? Alguém gostaria de contribuir? Eu acho que diminuindo, aumentando a nossa fé, podendo trabalhar mais na nossa fé em Deus, na espiritualidade, acho que ajuda a minimizar as aflições da vida. O Rodrigo, nosso companheiro de trabalho que está aqui, ele diz que nós podemos evitar as aflições aumentando a nossa fé. Concordam? E como é que a gente aumenta a nossa fé? O negócio aqui é filosófico. Né? A doutrina espírita, ela tem um aspecto científico, um aspecto religioso e um aspecto filosófico, né? No sábado, nós exercitamos muito o aspecto filosófico, né? Posso falar, Jane? Pode falar. Marcelo vai falar. Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho à origem das aflições. As origens. Por que a gente sofre? A gente sofre porque nos afastamos da lei divina. Esse é o principal motivo. Então nós temos que compreender a lei divina, entender a lei divina, para poder cumprir com as determinações que tem nessa lei divina para que a gente não sofra. Sim. Se a gente compreender essa linha, a gente não vai sofrer tanto. Muito bem. Então, o Marcelo nos disse que nós temos aflições porque nos afastamos da lei divina, né? E agora, que lei divina é essa? Como é que a gente descobre esta lei divina? Onde está esta lei divina? Se eu me afastei da lei, onde que está essa lei? Aonde, Luiz? Está na consciência. A lei divina, desde que na nossa criação, está presente na nossa consciência. E é a consciência que vai ser acionada nessa caminhada. Então, a gente sabe quando faz uma coisa errada. A gente sabe e tem que reparar. Todas as infrações da lei divina precisam de reparação. Primeiro, o arrependimento e depois a reparação. Eu me arrependo, então o Criador, né, nos permite a reparação. E a reparação sempre vem com o trabalho. Muito bem. Então, o Luiz nos disse aqui que a lei divina está gravada na nossa consciência, né? E quando nós nos afastamos dessa lei, nós temos o sofrimento e as aflições. Temos aqui contribuição do pessoal que está na plataforma. A Beth está nos dizendo que as aflições podem ser minimizadas olhando para o nosso próximo. Tem muitas outras pessoas que sofrem muito mais e muitas vezes mais resignadamente que nós. Então a Beth diz, né, as aflições elas podem ser minimizadas se nós olharmos o sofrimento do nosso próximo, né? Porque às vezes a gente está sofrendo muito, está com uma aflição muito grande, que a gente acha assim que aquilo ali é o maior problema de todos, né? E se a gente der uma olhadinha para o lado, a gente vai ver que aquela situação é ínfima, é muito pequena, não é, Beth? Diante de tantas dificuldades que os nossos semelhantes passam, né? Muito bem. A Regina diz que passar pelas aflições com resignação, aprender com elas e pôr em prática.
Resignação, né? O que vem a ser a resignação? O que é a resignação? Chega um sofrimento, né? Chega a dificuldade, ou chega a aflição na minha vida e eu me resigno, e enrolou a língua, resigno, né? Resignação, né? Então, o que é a resignação? É a gente entender que aquela situação tem um propósito maior, que às vezes nós até desconhecemos aquele propósito, né? Mas nada chega na nossa vida fruto do acaso. Nenhuma alegria, nenhuma dor, nenhuma aflição. Nada é fruto do acaso, não é mesmo? Tudo tem um propósito. Tem um comentário da Rejane. Por favor, Luiz. Pode falar. Esse capítulo é exatamente, né, Bem-aventurados os aflitos, é um capítulo que está voltado para a construção da resignação. Bem-aventurados os aflitos. Né? Que é a construção da resignação que a gente precisa ao entender que existe um Criador, que ele tem leis e que nós devemos cumprir essas leis. Né? As leis, principalmente para a gente, são as morais. Mas tem leis da física, da química, né, de todos os tipos de leis. Né? E essas leis são regidas por esse Criador. A resignação está exatamente em entender, né, que esse Criador, que é infinitamente bom e justo, nos ajuda a produzir o progresso que precisa. Muito bem. A Sandra Regina nos diz que o aumento da fé se dá através da prática da doutrina. O aumento da fé se dá através da prática da doutrina, né? Nós, no caso, aqui estamos falando da doutrina espírita, né? Mas nós temos irmãos que não professam a mesma crença que nós, que não são espíritas, né? Que têm outras crenças, que são católicos ou, né, adventistas ou outras, né? Então, a fé é uma construção, né? Só tem uma diferença, a gente sempre fala aqui da fé cega e da fé raciocinada, né? Se nós tivermos a fé cega, nós vamos achar que a gente está passando por momentos de aflição porque estamos sendo castigados. É um castigo de Deus, né? Se a gente tem a fé raciocinada, a gente vai estudar, vai pesquisar e vai entender que aquele sofrimento ele não é um castigo, né? Que ele é uma oportunidade, que ele tem um propósito, que é a nossa evolução, não é? Então, é preciso assim a gente estudar, né? Além de praticar, é preciso a gente estudar e buscar o esclarecimento, né? Para ter uma fé raciocinada. Tem mais contribuição? Temos aqui. A Rejane diz que as aflições são consequências de nossa falta de resignação, de entendimento diante das provações, que são novas oportunidades, e as expiações, que são os acertos de contas diante do mal que fizemos ao nosso semelhante ou a nós mesmos no passado. Exatamente. Já vivemos muitas existências, né? Em algum momento das nossas existências, ou aqui ou em outras, nós já causamos mal, já causamos sofrimento, né? Já tivemos atitudes que não foram muito boas, né? E muitas vezes, ao reencarnarmos, quando é feito o nosso projeto reencarnatório, tem muitas situações que nós pedimos, né? Aquele filho difícil que a gente tem, o companheiro, né, que é um relacionamento difícil também, muitas vezes uma doença, né, ou uma situação adversa, material, né? Muitas vezes nós pedimos estas situações como uma oportunidade, né, para resgatarmos, para repararmos, e a gente chega aqui, como a gente esquece, a gente começa a se lamentar, a reclamar, a maldizer, né? Não é mesmo? Então a gente pode dizer que as aflições que nós passamos são consequências das nossas atitudes. Concordam? As aflições são frutos das nossas atitudes? Pois é. E às vezes a gente vai atrás das aflições, né? Às vezes as coisas estão boas, a vida está tranquila, e a gente dá um jeito de ir atrás de uma aflição, né? A gente vai buscar. Quer ver uma coisa? A gente às vezes mal dá conta de resolver os problemas da nossa vida, né? Mal damos conta. E aí a gente quer resolver os problemas dos filhos, né? Os nossos filhos já casaram, já saíram de casa, já têm as suas vidas, e a gente quer resolver os problemas deles. A gente não se contenta com a carga que a gente já tem, né? E muitas vezes a gente nem sabe o que é melhor pra gente, e a gente acha
que tem a capacidade de saber o que é melhor para o outro, né? E a gente quer dizer para o outro o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer. A gente não entende que cada um tem a sua caminhada, né? A minha caminhada, ela é solitária, é individual, é minha. A caminhada do meu filho é dele. Eu ando com as minhas pernas, o meu filho anda com as pernas dele. Eu não posso querer fazer a caminhada dele, não é? E a gente diz, mas eu não quero que meu filho sofra. Ou eu não quero que ele... Mas é dele. Ele precisa passar por aquilo. E a gente se nega muitas vezes a enxergar que os nossos filhos cresceram, que eles ficaram adultos e que eles precisam fazer a sua caminhada assim como nós fizemos a nossa. Não é mesmo? Então, assim, aparece nessas horas que a gente não confia em Deus. Parece que o nosso filho está desamparado e ele não vai conseguir dar conta. Não somos nós que estamos buscando uma aflição? Em vez da gente aproveitar a nossa vida, que o nosso filho já saiu de casa, já está lá levando a vidinha dele, né? Vamos nós aproveitar, fazer um curso, estudar, fazer uma atividade física. Não, ninguém faz isso, né? Isso eu descobri assim, eu inventei, né? Não é uma coisa muito comum de acontecer, não é mesmo? Quase ninguém faz isso, né? Esse capítulo é bem interessante, né, Jane? Porque os Espíritos nos dizem que esse é o estado atual nosso, neste planeta aqui, né? Somos todos aflitos. Somos todos aflitos. E essas aflições é decorrente de uma série de situações construídas, às vezes em encarnações anteriores. Sim. E às vezes na encarnação atual, né? O item que Sim. tu está falando é causas atuais das aflições. Causas atuais das aflições. Então, assim, essas aflições vêm de todos os tipos, e gêneros, inclusive, que é decorrente das nossas ações. Causadas por nós, né? Como o Marcelo disse, né? Não é castigo, não é nada disso, né? São a nossa colheita, né? O que nós semeamos. Estamos colhendo as semeaduras que nós fizemos, não é mesmo? Não existe ninguém no planeta que não seja aflito. Exatamente. Nesse sentido, a Beth diz, devemos compreender que toda vez que sofremos é porque demos causa ao sofrimento, por ações ou omissões desta ou de outras existências. Exatamente. Se estamos sofrendo, em algum momento, nós semeamos esse sofrimento, não é mesmo? São resultados das nossas ações. Rejane, pode falar. E o pior de tudo é quando se está vivenciando a aflição e que considera-se que a aflição é causada pelos outros. Verdade. E nunca por nós mesmos. Verdade, né? A Rejane aqui, ela está mais no fundo, não sei se ouviram, ela diz que muitas vezes nós atribuímos a nossa aflição ao outro, né? A gente está passando por uma situação difícil e a gente atribui isto que a gente está passando ao outro, né? Foi o outro que causou, né? O outro que é o culpado, não somos nós. Muitas vezes fazemos isso, não fazemos? Mas existem pessoas que lidam melhor com as aflições, não? A gente percebe que alguns seres aí lidam, quando vem a dificuldade, de uma forma mais tranquila com as aflições. Por que será que essas pessoas lidam melhor? Pois é. O Marcelo nos diz que tem pessoas que lidam melhor com as aflições, né? Será que foi nesta encarnação aqui que elas aprenderam já a lidar com as aflições? Será que uma pessoa que viveu 60, 50, 40 anos aqui, será que ela aprendeu? Ou será que ela vem exercitando esta aprendizagem ao longo das suas existências? É uma construção, né? Esta resignação, ela é uma construção. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, é impossível esta construção ter sido feita aqui numa existência, né? A gente vem fazendo essa construção ao longo das nossas existências, né? No momento que a gente vai adquirindo o entendimento, né, sobre o propósito das leis divinas, das leis de Deus, nós enfrentamos as aflições de uma forma mais tranquila. Tem mais contribuição? Por enquanto, não. Então, continuamos aqui. Como é que nós podemos evitar, então, né, estas aflições? Então, a situação que eu falei dos filhos aqui,
Se eu deixar que os meus filhos, né, ou que os meus familiares, ou que os meus afetos resolvam as suas situações, eu já não estou evitando um pouco de aflição, eu não estou ficando aflita, eu vou entender, ó, a vida é dele, a história é dele, a jornada é dele, ele que resolva, né? Estou diminuindo um pouquinho a aflição. Agora nós temos o comentário da Maria Lúcia. Somos todos aflitos porque não nos conhecemos o suficiente e persistimos em negar que tudo está posto como instrumento para a nossa evolução. Isso mesmo, Maria Lúcia, né? Nós não nos conhecemos, né? E não temos esse entendimento do propósito divino, né? Luiz? Na verdade, o que dá origem a tudo isso, né, as aflições, é exatamente o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. Né? Porque queremos ser controladores, queremos controlar a vida dos filhos, a vida dos outros. Né? E esse estado de controlador está diretamente associado ao orgulho e ao egoísmo. E o orgulho é quando nós não nos achamos merecedores, né? Não mereço estar passando por isso. Imagina, né? Isso aqui, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço. Será que isso não é orgulho? A gente achar que não merece, que a gente é um ser tão iluminado que não merece estar passando por aquela situação. Tem mais comentários? Tem um comentário importante da Regiane que diz: convém lembrar que a resignação não é acomodar-se na aflição, e sim trabalhar para se melhorar e olhar as aflições como lições. Isso mesmo, se resignar não é dizer, eu estou passando por essa situação e agora eu vou me acomodar aqui e não vou fazer nada para sair dela, né? Perdi o meu emprego, estou desempregado, estou numa situação difícil e me acomodo e não vou atrás, e não saio, e não levo currículo, e não vou procurar emprego. Fico esperando que venham bater a minha porta, né? Não. Ou então eu tô com uma doença, tô doente. Não, tô doente, eu tenho que me resignar. Não vou ao médico, não faço exames, não faço um tratamento. Não é isso. Se resignar é entender, eu estou passando por essa situação que tem um propósito. Qual é o propósito? O que é que eu posso aprender com esta situação? Como é que esta situação pode contribuir para eu me tornar uma pessoa melhor? Isso é se resignar, é tu refletir sobre aquela questão que tu está passando e tu fazer tudo que está ao teu alcance para sair dela, né? Isto é se resignar. É usar essa situação para despertar para aquela condição que me levou àquela aflição. Exatamente. Né? Não. Se resignar não é ficar acomodado e esperando que tudo se resolva em um passe de mágica, né? Até porque isso não existe. Tem mais comentários? Pessoal aqui, ninguém quer comentar nada, fazer pergunta. Todo mundo quietinho. Temos aqui o comentário da Maria Lúcia. Ficar acomodado, acho que é a palavra que ela quis usar, na aflição é muitas vezes limitar uma condição... Uma condição de vitimismo. Vitimismo, né? Então, ficar acomodado, né, é alimentar uma condição de vitimismo, né? Às vezes, esse papel de vítima ele é muito confortável, né? Muitas vezes nós assumimos esse papel de vítima, né? É uma aparentemente confortável, né? Porque no momento que a gente é vítima, a gente não pode fazer nada para transformar aquela situação, não é mesmo? Sim. Então, sem contar, né, Jane, que na lei de Deus não existe vítimas inocentes. Na lei de Deus não existe vítima, não existem inocentes, não existe injustiça. Exatamente, porque a lei está na consciência, então é o próprio ser que está acionando a reparação e também, né, aquela punição. Né? Isso mesmo. Então, tem uns que se punem, tem uns que causam transtornos para si mesmos, se machucam, enfim. Sim. Tem mais contribuições? Então, Por enquanto não, Jane. Então tá, vou pegar um pedacinho do evangelho aqui então para a gente dar continuidade enquanto ninguém comenta. Diz assim, ó: que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente a fonte dos males que os afligem, e verão se o mais frequentemente não podem dizer:
Se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Então, muitas vezes, quando nós estamos passando por uma situação de dor, por uma situação de sofrimento, por uma angústia, e a gente vai fazendo tipo uma regressão e vai olhando como é que a gente agiu lá atrás. E aí a gente vai se dar conta, né, que nós estamos naquela situação por causa da forma como nós agimos lá atrás. O culpado não é o nosso vizinho, não é o nosso filho, não é o nosso companheiro. O culpado por aquela situação somos nós. Se lá atrás nós tivéssemos agido de uma forma diferente, teríamos evitado aquela situação. Mas Não é para mesmo? isso, né, Jane, requer muita maturidade e principalmente muita humildade. Humildade. Se eu não reconhecer que o equívoco é meu, eu provavelmente vou cometer aquela atitude de novo e vou sofrer aquela aflição novamente. Isso mesmo. Tem um pensamento que eu vi aí, eu acho, numa rede social esses dias, que diz assim, ó: como culpar a tempestade se fui eu que deixei as janelas abertas, né? Acho muito interessante porque, né? Imagina uma casa com as janelas todas abertas. Vem uma tempestade e faz um estrago na minha casa. A culpa é da tempestade? Ou a culpa é minha que deixei as janelas abertas, né? Então, os nossos dramas, a culpa é de quem? Se fui eu que abri guarda, se fui eu que permiti que aquelas situações acontecessem. Tem um comentário da Beth, eu Tem. acho. Aí. Muitas vezes precisamos aprender pela dor. O ideal seria aprender pelo amor. Mas ainda temos dificuldade de aprender por esse caminho. É exatamente. Né? A gente aprende. Né? As lições, eu sempre digo assim, ó, ninguém vem aqui na Terra, ninguém reencarna aqui para fazer turismo. Né? Ninguém está aqui passeando. A gente vem aqui porque nós temos lições para aprender. E nós vamos aprender essas lições, né? Seja qual for a lição, a gente vai aprender. E a gente tem meios de aprender essa lição. A gente pode aprender pela dor ou a gente pode aprender pelo amor. A escolha é nossa. Como é que nós queremos aprender, né? Imagina a gente na escola lá no ensino fundamental, né? Todo dia que a gente chega em casa, a gente pega aquele conteúdo e estuda um pouquinho. Todo dia o conteúdo, a gente chega em casa, pega meia hora para estudar, meia hora para estudar. A gente estabelece essa rotina. Chegou o dia da prova, tranquilo, não tem como não ir bem. É automático. Mas o outro aluno que chega em casa e joga os seus cadernos e nunca toca em nada. Aí tem a prova no outro dia de manhã, meia-noite ele resolve estudar. Não é muito mais sofrido? Ele não vai estar apavorado no dia lá da prova, né? Então, são escolhas que a gente faz, né? E como esta situação, nós podemos fazer esse exercício também. Se eu sou egoísta, eu vou fazer esse estudo, vou treinar, né? Para não ser tão egoísta. Se eu sou avarento, se eu sou, sei lá, qualquer outra falha que eu tenha, né? Isso é treinamento, a gente vai treinando aos pouquinhos. Temos, né, uma encarnação inteira para resolver. Não é do dia para a noite, né, que a gente resolve isso. Marcelo? Maria Lúcia diz que temos que nos dar conta do conteúdo da lição e o exercício é o melhor caminho. Exatamente, exercício, exercitar, né, um pouquinho a cada dia. Tem mais nada aí? Acho que não. Estamos nos aproximando, então, né? Só vou ler o último parágrafo do Evangelho aqui, que estamos chegando ao nosso final, não tem mais contribuições. Diz assim, ó: a quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante, para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral
tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Então, nós estudamos, nos esforçamos para crescermos intelectualmente, né? Para termos um emprego melhor, para termos uma situação melhor, né? Para adquirirmos conhecimento. Da mesma forma, temos que estudar e nos esforçar para crescermos moralmente também. No momento que nós fizermos isso, com certeza, estaremos diminuindo a carga das aflições, né, em nossa vida. Muito obrigada a todos que estão aqui e contribuíram com o nosso trabalho. Muito obrigada a todos os amigos que contribuíram com seus comentários aqui através do Facebook. Agradeço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Agradecemos a Jane por nos conduzir nessa atividade dialogada. Sabemos o quanto as aflições nos perturbam, né, e precisamos construir em nosso íntimo, nas nossas mentes, aquela condição para que sejamos homens de bem. Vamos pedir a todos, então, que providenciem as águas para magnetização, deixem próximos, aqueles aqui presentes que tiverem, podem segurar, que as águas serão magnetizadas. Vamos fazer a nossa irradiação para aqueles nossos irmãos suicidas, que também, levados por aflições, levados por grandes desequilíbrios emocionais, saíram por este caminho. Querido Mestre Jesus, tu que és o médico das almas, assiste esses nossos queridos irmãos que saíram da encarnação pelo suicídio e que ao sair, então, deram-se conta que a condição imortal ela continuava e que a vida não acaba depois da morte. Passando esses irmãos por grandes provações, atraídos para lugares de desequilíbrio, que possam eles receber o sustento dos seus corpos fluídicos, que possam eles receber o teu amor e a tua paz, que são bálsamos para aliviar as suas dores, que ajudam-os nas reconstruções que precisam fazer, que os conduzem para as reflexões de como poderiam ter superado e suportado as suas provas. Também temos aqueles suicidas que estão encarnados e que as dificuldades que ora estão passando, que têm origem nas suas provações, que foram programadas por eles mesmos para as construções de progresso que precisam fazer. Nestas provas também já planejam o suicídio, que o teu amor, querido Mestre, possa retirar das suas mentes essa condição e estes planos que podem ocasionar grandes perturbações espirituais. Também temos os familiares desses nossos irmãos suicidas que ficaram com as dores da perda desses nossos irmãos e essa dor de perda, também ligada aos tormentos que aqueles nossos irmãos suicidas cometeram, podem estar gerando dupla perturbação e causando dores também aos familiares e também aumentando a dor daqueles que saíram desta forma da encarnação. Cuida de todos, Jesus, ampara, consola e ajuda-os no despertar que precisam e também oportunizando novas condições para que possam reparar essa infração à lei e que
precisa de reparação. Queremos então agradecer por esta produção, por esta atmosfera de fluidos e energias benfazejas que envolve esses nossos irmãos suicidas e o ajudam na sua superação de provas e na sua condição para novas oportunidades de progresso que precisam no planeta. Finalizamos então essa nossa irradiação e vamos passar agora para o passe espiritual. Pedimos àqueles nossos trabalhadores, passistas, que se posicionem para que possamos aqui envolver todos aqueles nossos assistidos da noite com fluidos e energias curadoras, tonificadoras, balsamizantes, revigorantes, ajudando-os a compreender e entender a nossa condição de aflição e também de como podemos superar as nossas provas. Que as águas que estão próximas a daqueles que desejam a magnetização possam receber todos os componentes para atuarem de forma a deixá-los receptivos e também produzir o equilíbrio e a harmonia nos seus corpos fluídicos e perispirituais. Agradecidos por todas as assistências que ora estamos recebendo, finalizamos a nossa atividade de hoje. Tenham todos um bom final de semana, na paz e o amor de Jesus. Lembrando que amanhã, às 9 horas, teremos a nossa oração matinal e ali podemos então produzir e construir um domingo na paz e no amor de Jesus. Até mais.